Bora mergulhar de cabeça num dos lugares mais temidos e fascinantes do nosso planeta. A passagem de Drake. Essa é uma viagem para o fim do mundo. Um lugar onde a natureza mostra toda a sua força, da forma mais bruta e impressionante que se pode imaginar. E para a gente começar a entender esse lugar, vamos voltar mais de 500 anos no tempo. Pensa só, em 1520, a tripulação do Fernão de Magalhães, depois de ser jogada para fora da rota por uma tempestade, registrou ter visto ondas tão altas quanto montanhas. Essa imagem, foi uma das primeiras a capturar a natureza absolutamente aterrorizante dessas águas. Então, o que faz esse lugar ser tão lendário? Vamos direto ao ponto, Entender por que esses são considerados os mares mais agitados do planeta, um lugar onde os oceanos literalmente se chocam, lá no fim do mundo. Ok, falando de forma mais técnica, a passagem de Drake é essa faixa imensa de oceano, são 800 quilômetros de largura, exprimida ali entre o Cabo Horn na América do Sul e a Península Antártica. É basicamente a grande e violenta ponte líquida que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico. Mas só saber onde fica não explica a fúria, né? E é isso que nos leva à anatomia de uma tempestade perfeita. Agora a gente vai entender cientificamente por que essa passagem é considerada a mais perigosa do planeta inteiro. Olha, para ter uma ideia da fúria do Drake, é só comparar com o vizinho mais calmo, o Estreito de Magalhães. Enquanto o Estreito de Magalhães é um canalzinho estreito, todo protegido por ilhas, a passagem de Drake é o oposto total. Completamente aberta, uma convergência de oceanos sem proteção nenhuma. E essa falta de barreiras cria a receita perfeita para o caos. Primeiro, a gente tem os oceanos Atlântico e Pacífico batendo de frente. Como não tem nenhuma porção de terra para frear esse encontro, o resultado são redemoinhos e correntes cruzadas que são impossíveis de prever. E para completar o pacote, a região é o lar dos ventos mais fortes e implacáveis do mundo. O ponto crucial aqui é a escala. Pensa bem. São 800 quilômetros de oceano aberto, sem interrupção. Essa distância, que os marinheiros chamam de pista, permite que o vento acumule uma energia absurda sobre a água sem nada, absolutamente nada no caminho para diminuir a força. E essa energia toda vem dos ventos circumpolares, que são conhecidos como os Screaming Sixties, ou em bom português, os 60 uivadores, por causa da sua localização, ali na latitude 60 graus sul. Esses ventos passam fácil dos 100 km por hora, soprando de forma constante e brutal. E o resultado de tanto vento e tanto espaço? Bom, ondas que podem chegar a 20 metros de altura. Para se ter uma ideia do que é isso, é o mesmo que um prédio de 6 andares vindo na sua direção. É uma força da natureza que é até difícil de colocar em palavras. É claro que essas condições extremas acabaram forjando um legado de muito drama e heroísmo. Então, vamos mudar um pouco o foco agora e falar das lendas da passagem, as incríveis histórias humanas de coragem e sobrevivência que nasceram nessas águas congelantes. A história desse lugar é marcada por desafios gigantescos. Começa lá em 1520 com a tripulação do Magalhães. Depois, em 1578, o corsário inglês Sir Francis Drake foi empurrado para lá por uma tempestade, provando que os oceanos se conectavam e, sem querer, acabou batizando o lugar. E, claro, em 1916 temos a saga de Ernest Shackleton. De todas as histórias, talvez nenhuma seja tão forte quanto a de Sir Ernest Shackleton. A jornada dele em 1916, através do Drake, não é só uma história de exploração, não. É considerada o maior teste de todos os tempos de liderança e habilidade no mar. Vamos repassar os passos dessa jornada que parece impossível. Primeiro, o navio da expedição, o Endurance, foi esmagado pelo gelo e a tripulação ficou isolada. Então, Shackleton e 5 homens partiram num bote salva-vidas minúsculo, de só 7 metros, o James Caird. Por 16 dias, eles lutaram contra ventos de furacão e ondas gigantescas na passagem de Drake. E o mais incrível de tudo, contra todas as probabilidades, eles não só sobreviveram, como chegaram em terra e organizaram o resgate de cada membro da tripulação. É simplesmente uma das maiores histórias de sobrevivência já contadas. E a saga do Shackleton não foi um caso isolado. A passagem de Drake é um livro aberto de pesadelos náuticos. Desde a tentativa mais infernal de passagem de Sir Richard Hawkins, lá no século XVI, passando pelo naufrágio trágico do navio brasileiro SS São Paulo em 1908, até séculos de lendas sobre o fantasma do Cabo Horn e ondas assassinas. O medo que esse lugar inspirava era muito, muito real. Mas a passagem de Drake não é só uma relíquia histórica, uma coisa do passado. Ela continua sendo um campo de provas moderno com um papel importantíssimo no século XXI. Hoje em dia, a passagem é o principal portão de entrada para a Antártida,
para cientistas, militares e até turistas. Mas mais importante que isso, ela se tornou um laboratório natural que não tem substituto. É lá que se estuda a circulação dos oceanos e os efeitos das mudanças climáticas. E, ao mesmo tempo, continua sendo um dos últimos grandes desafios da navegação. Essa é a identidade complexa da passagem de Drake hoje em dia, né? Por um lado, uma barreira temuda pela sua fúzia e, por outro, uma janela insubstituível para a gente entender a saúde do nosso planeta. O que nos deixa com uma pergunta final. Como um laboratório natural tão vital e um desafio constante à nossa capacidade, será que a passagem de Drake um dia vai ser verdadeiramente domada? Ou será que a sua natureza indomável vai servir para sempre como um lembrete do poder do nosso planeta? Fica aí a reflexão.